Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Eu queria fazer uma pergunta. Como é o batismo certo? Irmã Gisele, não tem batismo ou outro batismo que pode ser considerado correto, senão o batismo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. 4:4 de Efésios diz: Há só corpo e só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Só Senhor, uma só fé, só batismo. A Bíblia ensina só batismo. Não tem outro. Só batismo. Este batismo não é feito em qualquer lugar, irmã. Devemos aprender o sentido da Bíblia, ou das palavras de Deus na Bíblia, que o batismo apresentado ou recomendado por a Bíblia está num só corpo. Apóstolo Paulo começou introduzindo todo o que é verdadeiro. Há só corpo, não dois, não três. Existe, em tempo dos apóstolos, só corpo e só espírito no corpo, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, no corpo também. Vamos prestar atenção sobre isso, irmãos, né? Há só corpo. A Bíblia enfatiza a existência de só corpo. 11:52 de João, vamos ler. E não somente pela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Do nosso Senhor Jesus Cristo é enviado por Senhor Deus Pai. A palavra da Bíblia diz: Ele é enviado não somente pela nação israelita, não somente pela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Isso é a vontade do Pai que está nos céus. Cristo é enviado para congregar num só corpo, ou para reunir num só corpo todos os filhos de Deus que estão dispersos. Isso é a maior razão pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo é enviado aqui na terra para congregar num só corpo todos os homens de Deus. Irmãos, irmã, o corpo é a igreja. Colossenses 1:18. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. O corpo é a igreja. Cristo é cabeça do corpo, que é a igreja. Quando a Bíblia diz há só corpo, a Bíblia quer ensinar a nós que há só corpo. Se o corpo é a igreja, a Bíblia quer dizer há uma só igreja. Há uma só igreja. Dentro da uma igreja que a Bíblia ensina, há só Espírito que dá vida para o corpo ou a igreja. Porque, de acordo com Tiago, o corpo sem Espírito é morto. 2:26 de Tiago. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta.
comparando a fé sem obras é morta, comparando ao corpo, ele diz, o corpo sem espírito é morto. Por isso, a igreja que se chama na Bíblia como um só corpo, precisa um espírito para manter a vida da igreja ou do corpo. Por isso, o apóstolo Paulo disse, há um só corpo, no corpo um só espírito está. Como também no corpo também, né? Como também fostes chamados em uma só esperança. Deus chama as pessoas no corpo para ser membro do corpo. Deus chama as pessoas que vai servir Ele para ser membro do corpo da igreja. Vamos ler 1:9-2 de 1 Coríntios. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para ter comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Onde Deus chama, 2, vamos ler. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar Deus chama as pessoas para ser congregado no corpo ou na igreja. E a igreja que a Bíblia ensina é a igreja de Deus. Como os coríntios são chamados na igreja de Deus. Apóstolo Paulo disse, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Deus chama as pessoas no corpo ou na igreja. Por isso, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai enviando Ele é congregar num só corpo ou numa só igreja os filhos de Deus que estão dispersos. Temos certeza agora que os fatos da verdade há um só corpo ou igreja verdadeira. Não há muito. Em tempo dos apóstolos, a Bíblia ensina uma só igreja ou um só corpo. Dentro do corpo, a igreja tem um só espírito que dá vida ao corpo. Dentro do corpo, Deus chama. Como o apóstolo Paulo disse, também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, num só corpo. Depois, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. No verdadeiro corpo ou na verdadeira igreja, há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Todas as batismos feitos fora do corpo verdadeiro não é válido. O que é aceitado por Senhor, ou reconhecido por Senhor, é o batismo que Ele ensinou no corpo ou na igreja verdadeira. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aplicando estas guias que a Bíblia ensina, podemos agora confiar que todos os batismos feitos em nosso tempo é batismo verdadeiro? Não. Se nós vamos
a usar pouco de nossos mentes. Você não deve acreditar que todos os batismos feitos em nosso tempo é verdadeiro, porque é feito debaixo das diferentes doutrinas, diferentes fé. Há uma só fé, um só batismo. O verdadeiro batismo está no verdadeiro corpo. A verdadeira fé está no verdadeiro corpo. O chamado de Deus está no verdadeiro corpo. Um só batismo está no verdadeiro corpo. Todos juntos está no corpo. Para provar isso, 12 e 13 de 1 Coríntios, vamos ler. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só É Espírito. claro, né, irmãos, né? Apóstolo Paulo falando aos primeiros cristãos, disse, em um só Espírito, fomos todos nós batizados em um só corpo, não em diferentes corpos ou diferentes igrejas que ensinam diferentes fé, ou crença, ou ensinamento. Às vezes, o ensinamento de uma igreja contradiz o ensinamento de outra igreja. Tem igreja que ensina trindade. Tem igreja que se chama unicista. Um só Deus. O Filho é o mesmo Pai, o Pai é o mesmo Filho e também o Espírito Santo. Mas outras igrejas ensinam que o Pai é diferente do que o Filho e diferente também ao Espírito Santo. O fé que eles ensinaram é diferente, mas todos eles batizam. Podemos confiar que o batismo deles são verdadeiros? Não, porque o verdadeiro batismo deve ser feito no verdadeiro corpo, com o verdadeiro doutrina ou fé e com verdadeiro chamado de Deus e com o verdadeiro Espírito de Deus. Todo verdadeiro congrega ou unido num só corpo. Por isso o apóstolo Paulo disse, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Todas as coisas verdadeiras são juntas na verdadeira igreja ou no verdadeiro corpo. Depois de 2000 anos das relatas dos apóstolos, agora em nosso tempo, depois de 2000 anos, começando no tempo deles, devemos fazer o batismo em qualquer corpo ou qualquer igreja? Vamos ler. Efésios 3:6, apóstolo Paulo disse, A saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. a verdade é claro, né? Apóstolo Paulo falando para os gentios saber, ele disse, a saber que os gentios, como nós, 2000 anos depois o tempo deles, os gentios são co-herdeiros, somos gentios, irmãos, porque tem dois tipos de povo que a Bíblia ensina. O povo de Israel, o primeiro povo de Deus, e o povo gentios. Os gentios, todas as nações fora da Israel, são chamados gentios.
como nós em nosso tempo, nós não somos israelitas na carne, somos gentios. E gentios que viveram 2000 anos depois a morte dos apóstolos, que ensina nós que há um só corpo. Mas de adiantamente falando, o apóstolo Paulo dice, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. É claro, não tem para estabelecer outro corpo ou estabelecer outra igreja, não. Se nós vamos servir a Deus, a decreto do Senhor é os gentios, para ser co-herdeiros, devem ser membros do mesmo corpo. É claro, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Por isso, em nosso tempo, 2000 anos depois os apóstolos, o verdadeiro batismo é o verdadeiro batismo que os apóstolos de Cristo ensinaram 2000 anos atrás, que está na Bíblia. O batismo que deve ser feito no mesmo corpo, mesma igreja, a igreja de Deus que está na Bíblia, a igreja verdadeira, 20:28 de Atos. Vamos ler. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Na Bíblia não tem igreja quadrangular, irmãos. Desculpa. Se tem aos convidados, membro da igreja quadrangular, a Bíblia não ensina a igreja quadrangular. Não tem igreja renascer de novo na Bíblia, ou igreja universal ou mundial que tal. Muitos corpos existem em nosso tempo. O que existe em tempo dos apóstolos deve ser o verdadeiro corpo, a mesma verdadeira igreja em nosso tempo. A Bíblia ensina uma só igreja. A Bíblia ensina um só corpo. Isso é a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. A igreja de Deus. Isso é a igreja que os apóstolos ensinaram. Os apóstolos escreveram na Bíblia a igreja de Deus. Não tem igreja poder de Deus mundial ou igreja universal do reino de dinheiro, universal do reino de Deus. Não tem como isso na Bíblia. O que está na Bíblia é a igreja de Deus como o verdadeiro corpo onde está o verdadeiro batismo. Por isso, eu tenho certeza, irmãos, que o verdadeiro batismo é o batismo que está no verdadeiro corpo, que é a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus. Isso é o que a Bíblia ensina.